a importância da interpretação que Daniel deu para a visão do rei Nabucodonosor da grande imagem metálica. A interpretação de Daniel fala de 4 grandes impérios proféticos. Nesse programa, vamos examinar a questão sobre essa profecia e o seu significado para os cristãos de hoje em dia. E isso nos ajuda a entender o poder de Deus, e isso nos ajuda a entender que Deus está no comando absoluto da história. Olá, eu sou Grant Jeffrey e este é o programa Profecias Bíblicas Reveladas. No programa de hoje, vamos examinar por parte o tópico Os 4 Impérios Proféticos. Esses impérios proféticos foram dados ao maior rei do antigo mundo, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Naturalmente, é o que todo rei quer saber: quem vai vir depois de mim? Depois que eu me for, quem será o próximo? Então ele recebeu uma visão, mas não conseguia lembrar de todos os detalhes e também não sabia como interpretar isso. Ele falou com adivinhos, astrólogos, sábios e, finalmente, Daniel foi levado até ele e postia a interpretação divina. E essa interpretação permitiu a ele explicar uma série de 4 impérios. 4 impérios mundiais que viriam até aquele ponto e depois seguiriam em frente. E é sobre isso que vamos falar hoje. A Era de Ouro da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego com Alexandre o Grande e a Grande Roma. Uma profecia tão detalhada como esta nunca tinha sido dada na história, mas foi dada a Daniel, o que prova que a Bíblia é verdadeira e é inspirada. Hoje vamos falar sobre as profecias de Daniel dos 4 grandes impérios proféticos. Isso nos ajuda a entender o poder de Deus e a autoridade das profecias bíblicas. Ninguém mais em nenhuma outra literatura religiosa do mundo ousou predizer em detalhe uma sequência de impérios que se seguiram um atrás do outro e que se cumprisse tão precisamente, o que levou estudiosos a sugerirem que as profecias foram feitas depois do fato. Eles não podiam acreditar que fosse tão perfeitamente verdadeiro e profético que seria apenas possível pelo poder sobrenatural de Deus. O profeta Daniel foi levado cativo de Israel, da Judéia, e foi levado para a Babilônia com o resto do seu povo. Ele foi criado como escravo. E, finalmente, o rei Nabucodonosor, que ascendeu com o Império Babilônico, que não apenas tomou o Império Assírio e criou a Babilônia, mas, na verdade, também ele conquistou o Oriente Médio, incluindo o Egito. Esse grande rei teve um sonho, e esse sonho o incomodou muito, e foi um sonho sobre um império mundial. Mas ele não sabia como interpretar. Foi um sonho com 4 grandes bestas. O que a Bíblia nos diz é que em Daniel capítulo 7, esta visão das 4 grandes bestas fazia um paralelo com uma visão anterior que ele também havia recebido, que foi uma visão de uma grande imagem metálica, uma incrível imagem de metal que era tão impressionante que nem mesmo ele conseguiria descrever. E Daniel foi levado até ele como intérprete de sonhos. E Daniel conseguiu interpretar a visão. E ele conseguiu descrever quem iria suceder ao rei. O grande rei do mundo antigo, Nabucodonosor, naturalmente queria saber quem vai reinar depois de mim. E Deus respondeu a ele e disse a todos nós através do seu profeta Daniel: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E esta estátua era imensa, cujo esplendor é excelente e estava de pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio da mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como praga nas eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles.
Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Essa imagem fantástica foi interpretada por Daniel. E ele disse ao rei a seguinte verdade. Essa grande imagem de metal tinha uma cabeça de ouro. Daniel disse isso no versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado todo o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez com que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor era um rei brilhante. Ele conquistou o Oriente Médio do mundo conhecido da época. Ele criou a Grande Babilônia, que chegou a ter 4 quilômetros de circunferência. Essa cidade incrível que foi, por fim, destruída pelo deserto, foi conquistada e destruída muitas vezes. A grande cidade da Babilônia foi recentemente descoberta. A Babilônia, que hoje é o Iraque, está ocupado pelo exército americano. Saddam Hussein gastou mais de 2,5 bilhões de dólares antes de morrer para reconstruir partes da cidade, incluindo o templo, assim como o palácio de Nabucodonosor. Tudo exatamente como a Bíblia disse, mas antes de 1840 ela foi descoberta por arqueólogos embaixo das areias do deserto. Muitos estudiosos achavam que era um mito. Como uma cidade com essas dimensões desapareceria da história? E, na verdade, nós sabemos que as areias do deserto, através de milhares de anos, cobriram essa cidade até que ela se perdeu. E aí os arqueólogos a descobriram há cerca de 1840. Essa antiga cidade de Babilônia foi o centro do seu reino. Era um reino incrivelmente valioso. Ouro e prata vinham de todos os lugares. Países que ainda nem tinham sido conquistados pagavam tributos. E esse grande rei é descrito por Deus através das profecias como tu és a cabeça de ouro. E o interessante aqui é que a grande imagem de metal do sonho profeticamente nos mostra que, conforme descemos, o material diminui em valor. Isso mostra profeticamente que cada um dos reinos é menor do que o plano original de Deus, que era o de ser uma teocracia. E quando Deus permitiu que o homem reinasse, começando os governos humanos com a aliança com Noé, começou a cabeça de ouro, e mais abaixo encontramos seu peito de prata. O peito de prata é o Império Medo-Persa. E quem é a cabeça de ouro? É o rei Nabucodonosor, o primeiro rei da Babilônia. O Medo-Pérsia, após aproximadamente 70 anos, exatamente como o profeta Jeremias havia profetizado, tomou o reino da Babilônia e o destruiu. E Ciro, o persa, exatamente como Deus disse em profecia, séculos antes dele nascer, ele atacou e conquistou a Babilônia depois que Nabucodonosor morreu e foi substituído por vários de seus descendentes até chegar a Belsazar. Nós sabemos que naquela noite final eles estavam fazendo uma festa e Deus escreveu no lado da parede com sua própria mão o que foi sobrenatural. Que o seu reino foi contado, que foi pesado na balança e que agora seria destruído. Essa profecia se cumpriu naquela mesma noite, em 538 a.C. O reino de Nabucodonosor começou em 606 a.C., com a conquista do Império Romano e, pouco tempo depois, no mesmo ano, a conquista de Israel. Durou apenas 70 anos e agora chegamos a 538 e encontramos Ciro, o persa, seguido por Dário. Imagine que ele poderia construir um império ainda maior e, de acordo com o plano de Deus, o Império Medo-Persa, representado pelo peito de prata, um material de menor valor, no entanto mais forte, porque o ouro é o material mais maleável e a prata muito menos maleável. O Império Medo-Persa conquistou a Babilônia e conquistou também a Israel. Cada um desses reinos em sequência conquistou a Israel, porque lembre-se, a profecia sempre está relacionada com Israel. Qualquer que sejam as direções geográficas dadas na Bíblia, elas quase sempre se referem a Israel, e a direção vem de Israel. O que descobrimos é que o Império Medo-Persa durou de 538 até 630, quase 2 séculos inteiros.
Este império, que foi muito forte, foi destruído por um reino ainda mais forte e ainda mais notável, o Império Grego de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um indivíduo muito marcante. Nascido na Macedônia, na parte norte da Grécia, filho de Filipe, o rei, ele tomou os sonhos e ambições de seu pai e os cumpriu, mas ele foi muito além disso. Ele formou um exército com as cidades-estado, com 32 mil homens, e usando novos e únicos métodos militares e estratégias, ele conquistou não apenas Dário, o rei do Império Medo-Persa, que tinha um vasto exército, e ele foi muito além, passando pelo Império Medo-Persa até conseguir conquistar a Babilônia. E ele, não contente com isso, foi para o norte, onde hoje é o sul da Rússia. Eram antigas repúblicas da União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão e outras nações. Mas ele foi também para a Índia. Ele pegou aquele pequeno exército e conquistou a região da Índia. E, finalmente, depois de apenas 10 anos, sua tropa estava absolutamente exausta, mesmo tendo recebido todo o ouro e prata do mundo como recompensa. Finalmente, ele os mandou de volta. Alexandre o Grande nunca voltou para a Grécia. Ele chegou até a Babilônia e pegou uma febre e morreu. Alexandre não teve um sucessor. E exatamente como a Bíblia profetizou em outro lugar, no profeta Daniel, surgiram 4 diferentes impérios. Esse surgiu fora do reino de Alexandre. 4 impérios de 4 generais que dividiram o enorme Império Grego. Esse Império Grego foi representado pelas coxas de bronze, e você sabe que o bronze é ainda mais forte do que o ouro e do que a prata. O reino de Alexandre foi mais forte do que qualquer outro reino até aquele ponto da história. Com sua habilidade de conquistar, com a sua habilidade de literalmente mudar a cara do mundo, ele estabeleceu cidades gregas por todo o sul da Ásia, Índia, por todo o Oriente Médio e até mesmo no Egito. Esse indivíduo brilhante, um gênio militar, um homem que tinha a ideia de um império universal, ele criou um império que o mundo nunca tinha visto antes dele existir. Mas a Bíblia tinha dito que seu império seria dividido em 4, entre 4 generais, e foi isso que aconteceu. E o que tem a ver com todos nós? E o império que conquistou o que hoje chamamos de Síria e partes de Israel. O Império Cilício de Cilício, seu general. E depois, Ptolomeu, que era o general que conquistou o Egito. E entre Ptolomeu no Egito e Cilício na Síria, havia uma guerra contínua e o destino de Israel, infelizmente, seria decidido entre eles. Seria o campo de batalha. Não muito diferente do destino da Polônia, que ficou durante séculos entre a Rússia e a Alemanha e teve um destino terrível por causa disso. A Bíblia continua a descrever que o Império Grego, as coxas de bronze, seriam substituídas pelas pernas de ferro. Essa imagem metálica de um ser humano com pernas de ferro representa um império que seria ainda mais forte do que o Império Grego, mais forte do que qualquer império que aparecesse, iria destruir, literalmente, cada cultura, cada sociedade, qualquer exército que aparecesse em sua frente. O mundo nunca tinha visto nada como o Império Romano. Surgindo em uma pequena cidade-estado de Roma, que não significava muito para a Itália, gradualmente ele foi conquistando o resto da Península Itálica. Usando uma forma de governo republicano, eles começaram suas conquistas no norte da África. E quando aquela região foi conquistada, eles seguiram para dominar todo o mundo. Eles conquistaram a Espanha, com Júlio César em 55 a.C., conquistaram partes da Inglaterra e, finalmente, quase toda ela até o renascimento da Escócia. Conquistou também a Alemanha, mas nunca conseguiu chegar à Alemanha Oriental e alcançar o seu objetivo.
Conquistou o Oriente Médio e todo o norte da África, incluindo o Egito, mas Roma nunca foi capaz de conquistar uma área muito importante que chamamos de Pérsia, que hoje é, na realidade, Irã e Iraque. Esta porção não foi conquistada pelos romanos. Todas as vezes que eles tentaram, terminou em um desastre. Então o Império Romano, o maior império que o mundo já tinha visto, governou daquele ponto em 63 a.C. e marcamos como início aí porque o Império Grego de Alexandre durou de 330 até 63 a.C. E naquele ponto um general romano conquistou Jerusalém. Jerusalém, o ponto da profecia de Deus, foi governado por Roma. E o general de Roma ordenou que o sacerdote do templo lhe entregasse o ouro do tesouro da nação, do banco central da nação que ficava no templo de Jerusalém. A partir daquele momento, Israel estava sob domínio de Roma, até que finalmente os judeus foram dispersos por todas as nações e em 70 d.C. a cidade e o templo foram destruídos por um incêndio. A conexão do Império Romano com Israel começou em 63 a.C. Este império continuou fantasticamente até 1453 d.C. Neste incrível período de tempo, o Império Romano prosperou e conquistou o mundo, e em 400 d.C. ele se dividiu em dois impérios. O Império Ocidental, que tinha base em Roma, e o Império Oriental, com base em Constantinopla, Istambul e Turquia. E esse Império Oriental em Istambul ficou conhecido como Bizantino. Ele sobreviveu quando o Império Romano do Ocidente foi conquistado por várias tribos que vieram da Ásia Central e que eles não conseguiram, juntamente com a Alemanha e outros países, derrotar o Império Oriental de Roma. O Império Bizantino, com base em Constantinopla e Turquia, continuou intocado por mais 1000 anos até 1453. Os grandes muros de Constantinopla só foram conquistados por uma coisa, foi por uma traição. A traição de um indivíduo que recebeu o suborno para abrir os portões para a invasão. E depois de uma longa luta sem sucesso, os turcos e o seu exército foram conquistados. Constantinopla e Roma finalmente caíram depois de quase 1500 anos, sendo o maior império que o mundo já tinha visto. Mas Deus disse algo muito interessante. Ele disse que o Império Romano, as pernas de ferro, teria uma nova forma de vida representada pelos pés, parte de ferro e parte de barro. O que a Bíblia estava dizendo é que o Império Romano voltaria nos últimos dias, que não haveria um quinto império mundial, a China, a Rússia ou outro qualquer, mas que o quarto império mundial que governou o mundo se levantaria mais uma vez no local onde se encontrava o Império Romano que dominou o mundo. Mas seria parte de barro e parte de ferro, parte fraca e parte forte, parte democrático e parte totalitário. A Bíblia indica que os 10 dedos seriam as 10 nações. Isto faz um paralelo com outra profecia que se encontra em Daniel capítulo 7, como eu já li anteriormente. E assim diz o capítulo 7, versículo 3. E 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. Esses 4 animais fazem paralelo com as 4 partes da grande visão metálica. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. A Bíblia diz que suas asas foram arrancadas e que este foi o fim de Nabucodonosor. Então, essa águia representa o Império Babilônico, que também é a cabeça de ouro. Ele é seguido por outro animal no versículo 5. O segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. Este é o Império Medo-Persa, visto de outra forma. E o Império Medo-Persa era mesmo desequilibrado. De um lado era Medo, do outro era Persa, mas enquanto um reino combinado, ele era muito mais forte. 3 costelas indicam 3 nações conquistadas. No versículo 6, outro animal, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. As 4 asas representam o Império Grego. O Império Grego começou com Alexandre e depois se dividiu em 4 partes, com 4 generais que o substituíram, porque Alexandre o Grande não tinha descendentes. Então encontramos o quarto animal terrível e forte. A Bíblia diz em Daniel capítulo 7,
Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que o sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aqui Daniel, nesta visão do capítulo 7, mais uma vez vê que Roma se dividiria na forma de 10 nações. A Bíblia nos diz em Daniel 7, mais à frente, o que acontecerá quando o Império Romano conseguir renascer nos últimos dias. São 10 nações, 10 chifres que surgirão com o reavivamento do Império Romano, Europa Ocidental e também do Mediterrâneo. Mas depois virá outro, o 11, um homem, vai surgir acima deles e ele tomará 3 violentamente de suas raízes e tomará o lugar dos 10. Então vamos relembrar a sequência. Primeiro as 10 nações vão surgir com a União Europeia, e eu acredito nisso porque creio que esta é a geração. Um homem vai surgir em meio à crise, e ele tomará 3 dessas nações e ele vai dominá-las, todos vão se dobrar e vão adorá-lo. Nesse fantástico paralelo entre as visões de Daniel 2 e Daniel 7, nós temos a visão de um império mundial nos últimos dias, assim como durante a história. E todas foram cumpridas precisamente. E por isso podemos acreditar que, por causa disso, que a profecia do reavivamento do Império Romano em 10 nações será cumprida nesses últimos dias. O anticristo vai surgir. E eu digo a vocês, se é esta geração em que Cristo virá, nós estaremos vivos para vê-lo surgir. Mas eu não acredito que estaremos aqui para ver a marca da besta e a tribulação. Mas se é esta a geração, o anticristo vai surgir e Cristo vai te chamar para a glória. Toda vez que tenho o privilégio de falar sobre os 4 impérios proféticos de Daniel, capítulo 2 e Daniel, capítulo 7, em conferências, assim como em cursos de estudos de profecias na igreja, eu sempre recebo um número de perguntas sobre a precisão na qual a história confirme a veracidade dessas profecias do livro de Daniel. E todas as vezes eu consigo provar que nenhuma outra profecia dada à humanidade fora da Bíblia tem a precisão das profecias bíblicas de Daniel. A respeito do surgimento e queda dos reinos, a sequência exata e os detalhes daqueles que comandariam e daqueles que substituiriam um reino após o outro reino. Das perguntas que chegam, essa é uma delas. Alguns escritores sugerem que as 10 nações de Daniel 2, 41, 42, Daniel 7, 8 e Apocalipse 13, 1 são, na verdade, não o reavivamento do Império Romano, mas pode ser o poder islâmico que hoje impera. A pergunta é, se os 10 chifres e as 10 nações que vão surgir e o anticristo que vai aparecer no meio delas sendo o 11º chifre, se o reavivamento de Roma será nos reinos da área da Europa mediterrânea ou se os poderes islâmicos que obviamente cresceram. Porque desde 1979, com as revoluções no Irã, o aparecimento de Osama Bin Laden e a enorme riqueza de petróleo das nações islâmicas, houve um crescimento no islamismo radical que agora está desafiando o Ocidente. É muito natural para as pessoas imaginarem que este novo poder, que não foi visto antes no mundo por muitos séculos, seja na verdade o inimigo que está ameaçando o mundo nos últimos dias, o qual a profecia de Daniel se refere. Mas eu tenho que te dizer que não é isso, não. Está muito claro que o 4º reino que aparecerá na terra, que está em Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 13, não é outro senão Roma, o reino que governou todo o mundo conhecido na época de Jesus e de seus discípulos.